Olá, tudo bem com você? Eu estou muito contente de estar aqui. É uma alegria imensa. Eu estava morrendo de saudade de vocês, torcendo para chegar logo, para ver aqui os meus queridos irmãos, os meus amigos. E como o pastor Manolo já colocou, estamos chegando de uma semana de oração quentíssima, quentíssima debaixo da neve, quentíssima no espírito. Mas tivemos a oportunidade de ver ali em Richmond uma paisagem diferenciada. Coisa linda esse negócio de neve. Mas foi rapidinho. Foi sexta e sábado e acabou para a gente. Mas estamos aqui muito contentes, empolgados, animados, porque o que nós estamos trazendo aqui de pão da vida para a gente comer juntos na mesa do Senhor é algo que me anima, que me fascina, que me encanta e que faz o meu coração vibrar, o meu corpo vibra com as coisas lindas que eu quero compartilhar para vocês. A vontade é de segurar vocês aqui até a meia-noite e já falar um monte de coisas, mas não vou fazer isso. Cada dia com sua porção especial. E a gente vai caminhando. E nós vamos olhar para o santuário de uma forma muito, mas muito especial. Eu acredito que vai te surpreender. Esse é o meu palpite. Porque me surpreende sempre. Eu tenho meditado sobre esse tema, eu tenho estudado, eu tenho orado, eu tenho feito tantas ponderações e me impressiona sempre. Então, a partir de hoje, nós vamos entrar no santuário e nós não vamos sair nunca mais dele, para a honra e glória de Cristo Jesus. O pastor me apresentou e vocês me conhecem aqui. Aqueles que não me conhecem, a gente desenvolve esse trabalho lá na Rede Novo Tempo, de aconselhamento espiritual, a gente elabora cursos bíblicos, escreve, a gente cria respostas teológicas. Então são muitas questões, são muitos questionamentos, são muitas dúvidas na área da teologia e na área dos sentimentos, das emoções. Existem muitas inquietações. E eu descobri um jeito de lidar com tudo isso com tranquilidade e sempre de forma assim, sabe, pontual e sempre acertando o caminho, sempre dando uma orientação segura. E o jeito que eu descobri é o que eu vou passar para vocês. Eu entro com a pessoa no santuário e a minha cabeça gira aqui em todo o santuário, exatamente porque aqui nós encontramos todas as respostas. Todas as respostas. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Vamos aqui para esse texto. O tema de hoje é intimidade, a intimidade com Deus à luz do santuário. Essa é a base. O que nós vamos ver aqui é a base do santuário, é a base de tudo que nós vamos ver nessa semana. É a sustentação. Então vamos trabalhar nesse fundamento, porque a partir de amanhã a gente vai decolar de um jeito bastante arrojado. Se prepare. Mas hoje esta base tão oportuna, tão necessária. Mas antes, deixa eu dividir com vocês o seguinte. 2 personagens. O primeiro personagem, ele diz o seguinte: sinto-me muito bem espiritualmente, estou no melhor momento com Deus. O que você acha desse primeiro personagem? Gostou dele? Parece com você? Tem o seu jeito, a sua cara, o seu pensamento, ou não? Olha só. Sinto-me muito bem espiritualmente. Eu tenho escutado muitas pessoas falando isso. Olha, eu estou buscando a Deus. Eu estou me aproximando de Deus. Eu estou me sentindo tão bem, tão legal. Isso é tão bacana. E olha, eu fico olhando para a igreja. Quem dera se a igreja estivesse experimentando o que eu estou experimentando. A igreja estaria mais próxima de Deus.
Quem dera se a igreja estivesse lendo os livros todos do Espírito de Profecia e a Bíblia, fazendo essas meditações que eu estou fazendo, estariam tão bem com Deus assim como eu estou, tão bem. O que você acha desse camarada? Te convence ou não? Que tal? Vamos ver um outro, segundo personagem dessa noite. Todas as noites teremos os nossos personagens, já para iniciar um pensamento, assim, uma visão provocativa aqui do tema. Esse segundo personagem, veja se você gosta dele. Não entendo. Quanto mais busco a Deus, mais distante me sinto dele. Eu busco a Deus, eu clamo e me aproximo dele em jejum, em oração, e eu preciso de Deus, o meu coração é carente de Deus, eu não me garanto, eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, eu preciso de Deus, eu busco Deus, me aproximo de Deus, mas todas as vezes que eu tomo passos e mais passos na direção de Deus, não sei o que acontece, eu me sinto distante dele e eu preciso me aproximar mais dele. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me enxergo como pecador, miserável, necessitado, carente. Eu preciso de Deus, eu quero Deus, eu quero me aproximar de Deus. O que vocês estão fazendo aí? Eu quero participar de tudo, eu quero Deus, eu preciso de Deus. O que você achou desse personagem? Gostou? Gostou mais do primeiro ou gostou mais do segundo? Será que o primeiro personagem tem noção da sua realidade? Ele tem uma ideia, uma percepção real da sua experiência? Ou será que este segundo, ele está no caminho? Quanto mais próximos de Deus, mais luz a gente recebe, mais discernimento e maior o conhecimento a respeito da nossa realidade. Quanto mais a gente se enxerga, mais a gente vê o que a gente é e mais a gente sente necessidade de quê? De Deus, de Deus. Bom, só para iniciar esta provocação. Vamos para Êxodo 25, por gentileza. Versos 8 e 9. Aqui diz: E me farão um santuário, para que eu possa, o quê? Habitar no meio deles. Olha como isso é especial. Eu quero habitar no meio deles. Me farão um santuário, para que? Olha a explicação, olha o objetivo. Olha o que Deus quer. Deus quer habitar no meio dele, do povo. Verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar, olha, há um modelo. Para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Execute aquilo que eu estou te mostrando, Moisés. Deus está dizendo para ele: eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero habitar. Vamos trabalhar primeiro um conceito. Eu gosto dessa imagem, gosto muito mesmo. Eu fico olhando para essa imagem aqui. É uma réplica, mas como se trata de uma foto assim, lá no deserto, aquele lugar inóspito, sabe, que o povo passou, viveu, experimentou essa experiência, e a gente vê a simplicidade, a gente vê esse quadro me constrange. Deus quer habitar. Olha só a tenda de Deus, para a sua habitação, para estar no meio do povo. Deus tem umas coisas assim que eu fico encantado demais. Fico parado, pensando. É incrível. Deus quer habitar no meio do seu povo. E Ele pede uma tenda.
essa pergunta: por que Deus criou o ser humano? Vocês podem me ajudar? Qual o motivo pelo qual Deus criou o ser humano? Aqui temos um pilar muito importante. É a base de tudo. Qual o motivo pelo qual Deus criou o ser humano? Pode me ajudar? Calma, vamos organizar, porque senão vai tumultuar. Um de cada vez. Vamos lá. Qual o motivo pelo qual o ser humano foi criado? Por que Deus decidiu criar o ser humano? Vamos pensar. Pensar. Nós temos que pensar. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que refletir, nós temos que pensar, nós temos que deixar o Espírito Santo agir na nossa mente. É uma questão existencial fundamental. Qual o propósito pelo qual o ser humano foi criado? Para adorá-lo? Se relacionar? Já foi aí. O ser humano foi criado para o relacionamento. Prova. Como é que você pode provar que o ser humano foi criado para o relacionamento? Vamos aqui, Gênesis. O ser humano foi criado para o relacionamento. O que significa relacionar-se? Amar e ser amado. Aqui em Gênesis 1, verso 26, nós encontramos que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, conforme a semelhança de Deus. Ou seja, com os atributos relacionais, com competência e com condições de entreter um relacionamento, e com liberdade para isso, porque para haver um relacionamento genuíno, para que o amor possa ser estabelecido, há que se ter liberdade. E Deus, então, cria o ser humano com atributos relacionais. Tanto é que nenhum ser humano suporta a solidão. A solidão dói, dilacera, mata o ser humano. Ninguém suporta viver de forma isolada. Deus criou assim, porque fomos criados para o relacionamento. E este relacionamento traz um estilo de vida que é a adoração. Aqui no capítulo 2, a gente encontra, pois assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou de toda a sua obra que tinha feito, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. A segunda prova: Deus criou o ser humano para o relacionamento e o dotou desta condição, desta capacidade de amar e de entender que está sendo amado, e de usufruir disso com muito prazer, dentro de um contexto de intimidade, de relacionamento. Agora Deus, Ele estabelece na linha semanal o 7º dia, Ele separa o 7º dia para a imersão relacional. Aqui está uma prova muito forte do motivo pelo qual o ser humano foi criado. Observe no capítulo 1 de Gênesis, um breve relato da criação, e partindo para o auge, para o clímax, para aquilo que é o mais importante para Deus, assim, quando Ele apresenta o ser humano, e agora Ele diz: separei um dia para nós termos um relacionamento diferenciado, um dia para uma imersão relacional, um dia. E isso fica para a eternidade. Olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa. No capítulo 3, verso 9, a gente encontra aqui num quadro triste, num contexto do ser humano, rompendo esse relacionamento com Deus, dando as costas para Deus, entrando em pecado. Adão, Eva, o homem, a mulher. Deus, Ele não desiste do seu propósito. Deus não muda. Ele tem um propósito e Ele vai até o fim. Deus toma a iniciativa de fazer o quê? De ir ao encontro, de reatar este relacionamento. Olha como Deus é. No verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Deus gosta de fazer perguntas para colocar
a nossa mente para funcionar. Onde estás? Onde está você? Cadê você, meu amigo? Aquele que se relaciona comigo? Você sumiu, desapareceu, está se escondendo? Você foi criado para o relacionamento? Onde é que você está? O que está acontecendo com você? Eu estou aqui tomando iniciativa de reatar este relacionamento, porque eu tenho saudades de você. Olha que coisa linda, que coisa fantástica. Aí a partir no verso 15, exatamente no verso 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No verso 21, e fez Deus, uma vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Agora Deus tem a solução para reatar, para religar o homem a Ele. Deus tem a solução, e Ele coloca aqui a solução diante deles. Em outras palavras, Deus aqui pega o casal que já está começando uma briga, uma confusão. O primeiro terapeuta é Deus. Adão estava mal, já sentindo o resultado dos pecados, afastado da fonte da vida e do amor, o coração o egoísmo já ocupando o seu coração, já olhando para a mulher dele, já dizendo: essa mulher que me jogou na lama, essa mulher. E Deus, quando pergunta, cadê a sua mulher? Ele já diz: o que aconteceu com você? Ele já diz logo: a culpa é dessa mulher, a culpa é dela. O jogo da culpa, essa que ocorre nos relacionamentos. Deus, Ele aparece, Ele se apresenta e toma iniciativa e coloca esse casal para ser tratado no seu consultório. E qual é o seu consultório para tratar deste casal? Ele começa a fazer revelações. Ele coloca esse casal no seu santuário. Ele mostra que há derramamento de sangue, apresenta o cordeiro, apresenta as vestimentas, a justiça, apresenta o que vai acontecer com o diabo neste grande conflito, apresenta a vitória contra o pecado, ele apresenta a saída, a solução, ele apresenta a oportunidade para a vida, ele apresenta o Messias, ele apresenta o santuário. É no santuário que Deus trata o ser humano. Olha que coisa incrível. Isso me impressiona. E ao lidar com a experiência, que vocês devem se lembrar, daquele africano, o Gabriel Estevão, ao conversar com ele e fazer perguntas, ele me disse que o diabo não tira os olhos do santuário. Não tira os olhos. O santuário está na mente dele. Aqui existe trata-se de uma revelação do que é o Messias. Mas aqui tem os detalhes de forma pedagógica. O diabo não tira isso da cabeça dele. Por quê? O objetivo dele, é claro, é outro. Para ele enlouquecer o ser humano, para ele deixar o ser humano sem saída, sem caminho, sem alternativa, para ele mostrar para o ser humano que não tem chance, para ele propor algo que o enlouqueça, ele tem que criar contrafações. E para criar uma contrafação, você tem que partir de que ponto? Da verdade. Você olha para a verdade e distorce. E você cria algo para ficar contrafeito a esta verdade. E a mentira escraviza. O que está escrito lá em João 8,32? E conhecereis a mentira, e a mentira vos escravizará. É isso que está escrito lá, ou não é? Não é não? Mas não é isso também? O inverso não corresponde à verdade também? E conhecereis a verdade vos libertará. Isso significa o quê? Que a mentira faz o quê?
Aqui está a verdade que liberta. O diabo cola os olhos na verdade para poder criar mentiras, a fim de escravizar. Olha como as coisas funcionam. Olha como é isso. Bom, o primeiro pilar é esse. Nós fomos criados para o relacionamento e Deus não mudou o projeto dele, Deus não entrou com outra coisa, não, Deus tem esse propósito do início ao final. Enquanto o ser humano não for devolvido para o seio da sua intimidade, Deus, ele não cessa em seu plano. É por isso que Jesus Cristo veio e essa ponte ensanguentada, esta ponte de graça, encharcada de amor e de misericórdia, trazendo o ser humano de volta para o seu relacionamento. É por isso que o céu é aqui, se estamos na intimidade com Deus. A eternidade é daqui a pouquinho, quando esse pecado todo, essa situação toda for eliminada. E aí estaremos numa situação maravilhosa demais. Viveremos com plena capacidade relacional, os nossos sentidos na plenitude, todo o potencial do nosso corpo, da nossa mente, das nossas faculdades, tudo isso voltado para o relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Enquanto isso, a gente vai ensaiando, se amando, se relacionando, tendo paciência uns com os outros, não é? Buscando a Deus de todo o nosso coração, e a gente vai seguindo. Por que Deus ordenou a construção de um santuário? Vimos o primeiro ponto, que é básico, importante demais, e vai dar estrutura para tudo que a gente vai falar. Agora, essa outra pergunta é interessante também. Por que Deus ordenou a construção de um santuário? Qual o objetivo de Deus? Esse objetivo é muito especial, nós precisamos compreendê-lo. Olha aqui, ó. É um lugar onde Deus se encontra com o pecador. É tudo relacional. A gente enxerga um Deus correndo atrás do ser humano, um Deus querendo relacionar-se com o ser humano. E ele tem um método legal para isso, ele tem um método que é competente para realizar tudo isso. É um lugar onde Deus se encontra com o pecador, o santuário. É um lugar onde Deus se revela ao pecador. É um lugar onde Deus habita com o pecador. É um lugar onde Deus fala com o pecador. É um lugar onde Deus recebe o pecador. É um lugar onde Deus perdoa o pecador. É um lugar onde Deus recebe a oferta do pecador. Puro relacionamento, intimidade total. Isso só pode acontecer por causa do santuário. Aqui está a revelação para tudo isso. Bom, mas por que Deus deu para o povo o santuário? Ok. Onde é que o povo ficou mais de 400 anos? 430 anos. Lá no Egito. A coisa foi apertando para eles, não foi? Se tornaram escravos. Vida de escravo como é? Você tem direito de alguma coisa? Você pode estudar? Você pode desenvolver a sua religião? Você pode fazer o quê? Nada. Você só tem que trabalhar. Trabalhar. E não trabalhe não para você ver. Chicote nas costas. Alguns de nós nos sentimos um pouquinho escravo de quando em vez, ou não? Trabalho, 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 mas eu estou doente, tem que trabalhar, mas eu não posso, eu estou doente, eu estou com dificuldade, tem que trabalhar. A experiência com Deus, a religião, o meu desenvolvimento das minhas faculdades físicas, morais, mentais, que é o grande tripé da vida espiritual, como fica? Não fica. Não fica. Olha só a situação do povo. Quando o povo arriou, o povo que gostava do Egito,
gostava do esquema do Egito, gostava da cultura do Egito, gostava. O povo só queria ter uma vida melhor no Egito. Esse era o sonho do povo. Mas esse sonho foi sendo minado pelo sofrimento, pelos maus tratos, e chegou a um ponto que o povo gritou: Deus, por favor, estamos em grande sofrimento, misericórdia, tira-nos daqui. E quando o povo pede, no fundo do poço, Deus finalmente pode agir. Porque se o povo não quer, Deus não pode agir. Existe o quê neste relacionamento? Respeito, que vem pelo livre-arbítrio. E Deus está aguardando o seu povo a sentir falta, sentir necessidade. Mas sangrou, foi fundo na carne, e eles gritaram. E Deus, o que Ele fez? Rapidamente, já tinha preparado, 40 anos no deserto, um homem chamado Moisés, bem preparadinho. Só faltava mais um acabamentozinho que ele teve ali junto à sarça ardente. Pai, tal, Deus deu um jeito nele. E aí colocou o homem na estrada e fez com que ele se apresentasse ao povo e finalmente ao rei do Egito. E o processo se deu, as pragas, contrafações, e de novo a ação de juízo de Deus, e mais contrafações, espiritualismo forte, os deuses se manifestando, o diabo tentando segurar o povo de Deus no sofrimento, no desespero, e o processo foi complexo, mas Deus nunca fracassou em um projeto dele. Então, na 10ª praga, o povo saiu do Egito, porque o rei não resistiu. O povo saiu do Egito. O povo sai como do Egito? Com plano de saúde? Plano de saúde. Deus deu um plano de saúde para o povo. Que plano de saúde que Deus deu para o povo? Exercício físico faz parte. Caminhariam muito, né? Deus deu uma dieta para o seu povo? Olha só que maneira diferente de dar um plano de saúde. Deus queria que o seu povo tivesse a mente clara, que tivesse condições físicas, condições morais, todas as condições necessárias, mentais, para poder ter um relacionamento com Ele, e como fruto desse relacionamento, o desenvolvimento das suas faculdades mentais, morais, intelectuais, um retorno à essência da verdadeira religião, um retorno ao ensinamento dos seus pais, né? Eles estariam agora no centro da vontade de Deus, uma experiência incrível, maravilhosa, mas Deus tinha que botar o povo numa bela de uma faculdade. E Deus resolve fazer o quê? Que curso? Que faculdade é essa? Qual o nome? Santuário. Uma faculdade, uma universidade diferente essa, né? Quantas matérias! Que riqueza, que coisa extraordinária! Cada detalhe um ensino, nada ficava sem sentido. Tudo no santuário faz sentido, tudo se encaixa, tudo aqui, tudo corresponde à razão, à inteligência, contempla a inteligência, contempla todo um conjunto de lógica, de ciência, de matemática, um monte de coisas extraordinárias. E Deus está desenvolvendo intelectualmente o seu povo. Deus está mostrando ao mesmo tempo o seu grande plano da redenção. Esta é a matéria eterna. Os remidos, uma vez salvos, por ocasião da volta de Jesus, resgatados, arrebatados, agora com Jesus, vai parar de estudar? 1000 anos estudando sobre o quê? Sobre juízo. Como Deus julgou os ímpios. Depois do milênio, parou de estudar? Na nova terra,
Vamos estudar? O assunto da redenção vai sair de pauta? Ou vai ser uma matéria mais forte ainda? O conhecimento. Por que Deus ama tanto assim? Quem é Deus? Por que Ele fez o que Ele fez? É um conhecimento inesgotável, um conhecimento que traz prazer, que traz vontade de buscar mais e mais. É um prazer tão grande e que nós hoje temos o privilégio de sentirmos um pouquinho dele de forma antecipada. Quando nós entramos em oração e abrimos a palavra de Deus, o Espírito Santo vem como professor para nos iluminar dentro daquilo que foi revelado, que foi inspirado. E o Espírito Santo desenvolve as faculdades da nossa mente quando nós olhamos para o plano da redenção, para quem Deus é, como Ele age, como Ele atua, e tudo isso traz um bem-estar e um prazer incomensurável. Você tem prazer de estudar a Bíblia? Estuda a Bíblia? Não, isso é para o pastor, que fez teologia. Olha só. Existem alguns prazeres que a gente perde. Isso é relacionamento puro. E se a gente perder esse tipo de prazer, o que acontece com a nossa vida? A gente se torna religiosos, meros religiosos, sem sentido, em prática sem sentido, sem beleza, sem graça, sem cor, sem prazer. Esse Deus que ama, que corre atrás da gente, Ele quer relacionamento mesmo íntimo. Chamou Moisés e disse: Moisés, vamos montar a escola, que eu quero ensinar o meu povo, e quero manifestar, e quero atuar, e quero ensinar, e quero ficar com o meu povo, porque eu não dou conta de ficar longe das minhas pessoas. É gostoso isso, eu gosto de pensar assim. Deus não quer ficar longe de você. Por mais que a nossa natureza carnal tenha alguma coisa assim, em certos momentos ou em todos os momentos, não sei, ela tem uma propensão para ficar longe de Deus. Mas Deus, Ele quer ficar perto da gente. Vamos ver isso. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais, que esse tema é incrível. O que revelam os móveis do santuário? Vamos nos lembrar? Olha só como isso aqui é maravilhoso. Aqui nós temos que móvel do santuário. Eles estão dispostos no formato de uma cruz. Repararam? Exatamente, porque esta era a disposição. Vocês se lembram que este ambiente aqui era o pátio, descoberto. Mas esta área aqui, dividida em dois ambientes, era coberta. A primeira área coberta, com esses 3 móveis, se chamava lugar santo. Agora fique esperto porque eu quero a ajuda de vocês. O segundo lugar era mais santo ainda do que o primeiro, chamado de Santíssimo. Ok? Então, vamos lá. O que significa, o que simboliza, o que revela, o que ensina o altar do holocausto? O que ensina? Eu quero a ajuda de vocês. Vamos trazer do conhecimento que vocês têm, da lembrança, da memória, o que ensina o altar do holocausto. Onde o cordeiro era plenamente consumido pelo fogo diante de Deus. Representa? Tem a ver com a graça? Tem? Tem. Tem a ver com a justiça que está sendo imputada mediante a morte do cordeiro? É um ambiente onde o cordeiro, ele é sacrificado e consumido como oferta para o Senhor Deus, em substituição da nossa própria pena. É o local em que Cristo passa para o nome dele a dívida que constava contra mim. Romanos 6, 23, né? O salário do pecado o quê? Mas o dom de Deus, né, em Cristo Jesus é a vida eterna. Isso ocorre aqui. Aqui é o ponto onde a fé nasce.
Esse é o ponto da primeira experiência com Deus. A partir do momento que eu fico sabendo que Cristo Jesus fez por mim, e sou envolvido pelo Espírito Santo a aceitar o que Ele fez por mim, a fé começa a nascer no meu coração, e as coisas começam a fazer sentido. Representa a cruz de Cristo, representa o sacrifício de Cristo Jesus. Esse sacrifício que quando você para contemplá-lo, você se emociona, porque você é profundamente tocado pelo Espírito Santo, sensibilizado em seus sentidos. Porque alguém morreu por mim. Isso é algo extraordinário demais na minha cabeça. Alguém fez um sacrifício que eu não consigo nem imaginar por mim, para que eu possa viver. E viver nas condições de Adão, antes do pecado. De acordo com o plano original de Deus. Um corpo imortal, incorruptível. E com a mente gozando de forma plena das minhas faculdades. Isso é maravilhoso demais. Agora, o que significa a pia? A pia, obviamente, tinha água. O sacerdote se lavava aqui, né? Simbolicamente, as mãos, os pés. Em alguns momentos ele tinha que tomar um banho completo, etc., antes de realizar o sacrifício. O que significa a pia? Simboliza o quê para nós? A água simboliza quem? O que a água faz em relação ao pecado? Lava, limpa, purifica. Em que momento esse símbolo ele é praticado e se torna tão forte? Em que momento? No momento do batismo. No momento do batismo é um momento em que a purificação, esse símbolo da purificação ocorre. É um momento em que eu decido morrer para o meu eu. Morrer para as inclinações da minha carne. E eu aceito a proposta de salvação. Eu aceito o que Cristo fez por mim. E publicamente eu demonstro este amor que eu assumo como princípio. Aqui surge a fé no altar do holocausto. Mas é na pia, exatamente, é na pia em que o meu amor é manifestado. Olha como tudo isso aqui é relacional. Agora, você tem o que aqui? Uma mesa com pães. 6 pães de cada lado, 12 pães. Essa mesa. O que Deus serve de sua mesa espiritual? O que representa? Representa a palavra de Deus. Muito bem, muito bem. A palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quem é a palavra? João 1:1. E verso 2 também. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Quem é que Deus coloca à disposição para alimentar a alma faminta do pecador e reconciliá-lo a Ele? Cristo. A palavra. As Escrituras Sagradas. A Bíblia. Olha como essa faculdade aqui, é incrível, extraordinária. Aqui nós temos o quê? O candelabro. O que significa o candelabro? Estamos só fazendo uma revisão para a gente entrar a fundo depois. O que significa o candelabro? Vamos lá. Então vamos por partes. O candelabro tem uma haste principal que sustenta tudo. As outras hastes estão ligadas nesta haste principal. Quem é esta haste principal?
Jesus, quando ele deu uma paradinha com os discípulos assim, naquela quinta-feira à noite ali da paixão, ele viu uma videira e fez uma analogia. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são o quê? Depois ele disse assim: quem está ligado em mim tem que produzir bons frutos. E vocês já estão produzindo, já estão ficando limpos pela palavra. Eu estou produzindo. Permaneça ligado em mim e eu permanecerei ligado em Cristo. Ele estava olhando para onde? Então nós temos Cristo, que é a arte principal que sustenta tudo. Agora nós entendemos que essas artes que ficam ligadas nessa principal simboliza quem? Você e eu. Ok? Agora, você e eu temos o quê? Precisamos ter o quê? Óleo, azeite e fogo. Simboliza quem? O Espírito Santo. Agora, fogo, o azeite ali, e este candelabro. Agora vai surgir o quê? Vai se apresentar o quê? Qual será o resultado? A luz. Ajunta tudo isso e você bota numa palavrinha só. E aí você encontra o significado. Ajunta tudo isso agora. Cristo, os membros, Espírito Santo, a luz. No Sermão da Montanha, Jesus disse, Mateus 6, vós sois a luz para o mundo está em trevas, não escondam a luz. O que é isso? Uma palavrinha. Igreja. Igreja. Aqui é a igreja. Isso é a igreja. Está dando para entender? A igreja só acontece, só funciona, só brilha, só cumpre a sua missão, ela só pode ser verdadeira nestas condições. Ela tem que ser sustentada por Cristo. Ela não pode seguir sozinha por si mesma. A igreja, ela tem que estar cheia do Espírito Santo para ter o fogo. E tendo fogo, terá a luz. Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés. Tem que ter palavra, tem que ter luz. Esta é a essência da igreja. Aqui está a concepção da igreja de Deus. Este é o ensino, esta é a revelação. Agora, nós temos este altar. Altar do incenso. Simboliza o quê? O que significa o incenso? O que significa o incenso? Orações que são feitas para quem? Isso é o quê? Intercessão. E ao mesmo tempo, pela íntima ligação com Deus, na oração, relacionamento estreito com Deus, proporciona que estilo de vida? Você se lembra que o apóstolo Paulo? Ele disse, orai sempre que você puder. É isso? Sempre que você puder, adore a Deus. Não esquece não. Sempre que você puder, é isso? Essa é a ideia? Esse é o conceito? Qual que é a expressão? Sem cessar. É um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. De comunicação, de intimidade, de relacionamento ininterrupto. É isso que Deus quer. Deus está revelando por meio do seu santuário o que Ele quer com o ser humano. O que Ele pretende com o ser humano. Agora chegamos aqui na arca. Arca da aliança. Arca do concerto. Para ter concerto, para ter acordo, tem que ter o quê? Lei. Qual é a natureza dessa lei? Moral. Por que lei moral? Porque é uma lei que apresenta princípios.
Por que princípios? Porque o amor é princípio. Não está fadado aos sentimentos. Ah, porque eu gosto e não gosto. Ah, porque eu amo e não amo. Ah, e tem uns que chegam para mim e dizem assim, ah, porque eu não amo mais a minha mulher. Estou cansado dela. Mulheres que chegam e dizem assim, não aguento mais meu marido. Estou cansado dele. Aí eu digo, irmã, vamos conversar. Aí ela já diz logo, por que você não conhece meu marido? Se você conhecesse, você vê aquela praga. Coisa ruim, só me faz sofrer. Tem irmãs que dizem assim, o meu marido é um poste. Como assim um poste? Você já chutou um poste? É. Já reagiu? Não. Meu marido é assim, não reage com nada. Uma coisa ruim. Quanta coisa eu tenho escutado, misericórdia. Amor é princípio. É princípio, tem lei. Nós vamos nos aprofundar legal nisso. Nós vamos descobrir algumas coisas incríveis. Hoje não, durante essa semana. Algumas coisas assim que vão surpreender você. Sobre este detalhe, sobre este ponto. Aqui tem lei, lei do amor, porque o trono de Deus é sustentado pelo amor, porque é exatamente o propósito pelo qual Ele criou o ser humano, para amá-lo e para ser amado por Ele. E tem lei que apresenta, que orienta, que norteia. Por que precisa de uma lei orientando, norteando? Porque o ser humano, ele é um poço de egoísmo, ele não tem noção, ele não sabe amar, ele não tem o amor dentro dele, ele precisa receber, ser ensinado, ser orientado. E este povo precisava disso, e nós também precisamos. Uma vara de Arão, sacerdócio, norte, a condução, ministério, o pote do maná, né? A reforma que Deus teve que fazer, mudando a dieta do povo, mas se revelando como Deus provedor, Jeová Jireh, aquele que é atento com a subsistência do ser humano, que o ser humano pode confiar. Tudo isso é relacionamento. Tudo isso é relacionamento. Olha só que coisa interessante agora. Olha só. Aqui a gente tem uma ilustração, um panoramazinho, só para você visualizar aí como que o santuário se apresenta. Observe algo incrível agora. Há um padrão no processo da salvação, porque aqui dentro desta escola, dessa clínica divina, dentro desse consultório espiritual, dentro desse laboratório de Deus, onde Deus ele pega pecadores corruptos, terríveis e transforma em pessoas dignas, transforma injustos em justos, para um processo de sangue, um processo de sacrifício, um processo legal, é algo incrível, algo maravilhoso demais. Há um processo aqui muito interessante de salvação. Antes do povo de Israel receber o santuário de forma visível, eles já tinham recebido na prática. Antes do povo sair do Egito, eles tiveram que fazer o quê? Que experiência eles viveram? Na Páscoa. O que eles fizeram na Páscoa? Mataram o cordeiro? Fizeram o que com sangue? Ok. Não é? Comeram o corpo de Cristo, representado por pães asmos, ervas amargas. Olha só. Passaram por onde? O altar do holocausto. No caminho, se depararam com o quê? Uma grande prova, um grande batismo da fé. O Mar Vermelho. Olha só a pia com água. Atravessando o Mar Vermelho, entenderam que precisava de pão. E quem alimentou? Cristo. O pão do céu foi fornecido. O pão físico. E a palavra de Deus começou a ser comunicada a eles. Na sequência, Deus olha para o seu povo e diz: vocês são o meu povo. Há um mundo em trevas. O meu plano é iluminar vocês ao máximo.
Foi isso que eu prometi para Abraão. E quero que vocês sejam uma bênção, uma luz para libertar as pessoas do cativeiro. Porque eu quero o ser humano de volta para mim. Aí Deus orienta o povo a ficar, por meio de Moisés, a ficar em intercessão, adorando a Deus, contrição, porque Moisés subiria aonde? No monte. E quando ele desce do monte, ele desce com que mãos? A lei. Observe. Vamos olhar aqui por um outro ângulo agora. Cristo Jesus nasceu em que hospital em Belém? Era um hospital? Era? Um hotel? Não? Foi justamente aonde? Estábulo? Tem animais lá? E nasceu entre os animais? Onde é que os animais ficavam para serem sacrificados? Onde é que era o ambiente deles aqui no pátio? O Cordeiro de Deus, ele nasce aonde? Olha só, já indicando o objetivo dele. Onde ele nasce? Para iniciar o seu ministério, ele passa por onde? Pelo batismo. Do batismo, ele sai cheio do Espírito Santo e vai para o deserto. Aí vem a primeira tentação. Qual foi a primeira tentação no deserto? Se você transformar essas pedras em pães, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está sendo provado. E depois, o diabo, Jesus subindo um pouquinho mais no monte, o diabo de novo se apresenta para ele e diz o quê? Se você se prostrar e me der uma douradinha, eu vou entregar para você esse candelabro todinho, que é a sua igreja, as suas pessoas, tudo. Você não precisa passar pelo sacrifício não. Vamos fazer um negócio aqui? Olha só. E depois, um pouquinho mais adiante, Cristo se encontrou no pináculo do templo e o diabo disse, se você se lançar daqui para baixo e você pedir e orar e clamar, os anjos vêm e você vai provar que você é o Filho de Deus. E qual foi a resposta de Jesus? Não, tentarás o Senhor, teu Deus. Olha só, como isso é interessante. Quando Jesus saiu então, dessas provas, vencedor, fortalecido, para dar sequência ao seu ministério, o que ele falou a respeito da lei? Recuperou a essência e deu o verdadeiro tom, a verdadeira cor para a lei, que era algo difícil, algo sofrível, e falou sobre o amor, e mostrou a essência da lei. E o sacerdócio, ministério, o pastor que guiou as ovelhas, o provedor, aquele que repetiu o seu ato de alimentar o povo, por 2 vezes deu pão. Ele se revelou. Ele revelou a justiça dele e sempre aproveitou o tempo para explicar para a multidão como o seu reino se estabelece. É coincidência? Ou é revelação? Agora, um pouquinho mais. Jesus. Coloca Jesus deitado aqui na cruz. Seus pés aqui, sua cabeça, suas mãos, seus braços abertos. Jesus foi ferido em seus pés? Com cravos terríveis? Jesus foi ferido no seu lado direito? Saiu o quê? Água. Foi ferido em suas mãos? E o seu coração? A sede das suas emoções? O que aconteceu por causa dos meus pecados? E dos seus também. Aconteceu o quê? Se rompeu.
E a cabeça de Cristo Jesus? Consciência, o amor à lei, juízo, discernimento. A cabeça de Jesus foi ferida também? A coroa de espinhos que a fizeram sangrar. Olha como Jesus é o centro de tudo aqui. Cada detalhe que nós vamos ver, que nós vamos nos aprofundar, e tem coisas incríveis aqui, eu estou muito empolgado com isso, para mostrar para vocês, meus irmãos que eu amo tanto aqui, essa igreja tão linda aqui de Dallas. Quero mostrar algumas coisas maravilhosas para vocês. Amanhã vocês vão entender o discurso de Laodiceia. Vocês vão ver a razão que Laodiceia tem. Ou será que tem razão? Bom, amanhã vocês vão ver. Aqui dentro do santuário. Algo realmente muito especial. Mas vamos aqui. Olha só o que aconteceu. O que acontecia? Sacrifícios eram feitos. Às 9 horas da manhã era um primeiro sacrifício. Por todo o povo. Que horas que Jesus foi colocado no Calvário? Na cruz? 9 da manhã, no horário do sacrifício da manhã. Às 3 da tarde é o horário do sacrifício da tarde. Sacrifício por todo o povo. Qual horário que Cristo Jesus expirou? Morreu? 3 da tarde. Mas haviam sacrifícios, vários tipos de sacrifícios. E nós vamos dar uma olhadinha rápida nisso, porque vai ser muito interessante. Tem algumas coisas incríveis para a gente poder observar nesses sacrifícios. Mas antes, imagine uma cena comigo. Imagine uma cena. Alguém pecou. Mas não um pecado que é uma hamartia, é o pecado de errar o alvo. Eu queria acertar, eu fiz de tudo para acertar, mas eu errei. Essa é a minha natureza pecaminosa, terrível. O que eu quero fazer de bom eu não faço, o que eu não quero eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é o homem de Romanos 7? Eu. E com sua licença, você também. Nós. Mas, um outro tipo de pecado, o dolo, calculou, premeditou, sabia que era errado, mas ele disse, eu não aguento, eu não posso resistir, e tal, depois eu dou um jeito, depois eu me arrependo, depois eu me reconcilio, eu faço um esquema diferente, e vai dar tudo certo e vou lá. Agora, o cidadão está aqui. Agora a ficha cai. Depois que faz a besteira, a ficha cai. E começa a pensar nas consequências. E aí ele pensa, se eu não levar um cordeiro, se eu não levar um animalzinho lá, eu estou morto. Porque há um sacrifício anual, que depois nós vamos ver, que é o grande dia da expiação, o dia do juízo. Se chegar nesse dia, eu estou perdido. Meu Deus, eu vou ter que encarar o negócio, mas é muito vergonhoso você pecar e depois você ter que encarar isso e as pessoas ficarem sabendo. Isso é muito vergonhoso, não tem um jeito de escapar, não, eu queria escapar disso, não tem jeito, eu vou ter que encarar esse negócio. E ele disse, está chegando o grande dia, se eu não fizer, eu estou morto, então é melhor eu encarar a situação. Vou preparar um animalzinho. Ele olhou, não podia ter mancha, nenhuma mancha, para representar o Messias, o sacrifício perfeito, suficiente, sem mácula, sem mancha, perfeito. Preparou o animalzinho e ele sai meio de fininho da casa dele. Aí o filhinho já vê de longe, papai, onde é que o senhor vai com esse animalzinho? Cala a boca, menino, vou ali e já volto. Papai, o senhor pecou? O pecado foi muito grave, papai. Cala a boca, menino, você me mata de vergonha, já está difícil demais o negócio para mim. Aí a mãe ouve, que a mãe ouve tudo, né? Ouve tudo. Aí a mãe diz assim, de novo, né? Caiu naquele mesmo, eu já sei qual pecado que é. Caiu de novo. Quem pode com esse homem, meu Deus do céu? Que miséria de homem.
E eu tenho que aguentar essa praga pecadora desse jeito. Vai lá, homem, vai lá, porque se morrer ainda vai piorar a nossa sorte. Vai lá, vai lá. Vou ter que aguentar a vergonha da vizinhança, do falatório, os meus parentes, os vizinhos, essa tribo do lado aqui que vive roubando confusão com a gente. Misericórdia. Que vergonha. E ele, cabeça baixa, levando o animalzinho dele, a vizinhança olhando, os parentes olhando. Eu fico imaginando essas coisas assim, sabe? Aí ele chega lá, aquela caminhada, tem que desfilar o corredor todinho para chegar no santuário. Ele chega, pega a fila, do lado de fora, pega a fila. Tem uma fila, já tem vários ali na frente, já cada um com seu animalzinho, né? Aí ele fica pensando, o que será que esse cara pecou, hein? Esse cara não é boa bisca, não. Eu sou melhor que ele, mas meu pecado foi feio, mas o dele deve ser pior. E aquele outro ali, já conheço aquele camarada ali, conheço. Aquele camarada ali, ele já aprontou umas no ano passado, está aqui de novo. Porque o pecador, ele não se enxerga muito, não. Ele tem medo para não ter vergonha. Não é isso que acontece com a gente? Na hora de encarar a realidade, a gente quer fugir e tal, e a gente quer dizer, não, mas não foi bem assim, tal, tira por menos, ameniza tudo. Não foi esse negócio todo assim. É porque comigo é um caso especial, diferente, porque eu tive uma criação assim, eu tive um passado assim, uma minha história assim, não sei o quê, para ficar bem pequenininho, para todo mundo dizer, sim, com certeza, se fosse eu no seu lugar, eu teria feito até pior, então você está bem. Aí ele está lá na fila, está chegando a vez dele, Aí o da frente dele leva uma bronca do sacerdote, tem uma mancha aqui, você está brincando, você não leva a sério o sacrifício que o Messias vai fazer, isso aqui representa o sacrifício do Messias, tem uma mancha aqui, você é cego, você não está vendo não? O sacrifício do Messias é perfeito, não brinca com isso, suma daqui, arranja um animal que seja decente para representar o Messias. O camarada sai envergonhado e ele fica calculando, meu Deus, ele vai ter que fazer essa viagem de novo, eu não aguento, eu não vou resistir. Ele olha para o animalzinho dele, ele olha, será que tem alguma mancha, alguma coisa? Ele está desesperado. Chega na vez dele, coração batendo forte. Aí o sacerdote diz, não, tá bom, esse aqui é um animal digno de representar o Messias. Entra. Ele entrou, viu o santuário, a pia, o sacerdote já vem, ele está com o animalzinho dele, ele olha o altar queimando fogo o tempo todo, sacrifício, já viu os animais ali, ele está ali, o sacerdote chega e diz assim, coloque as suas duas mãos em cima do animal e comece a confessar os seus pecados. Isso vai simbolizar a transferência dos seus pecados para o Messias. Comece a confessar. Senhor, eu fiz um negócio feio. Diga, confesse o seu pecado, porque senão não vai... Eu fiz um negócio feio, o negócio foi assim, assado, e misericórdia. Já pensou nisso? Eu fico pensando. O cutelo foi colocado nas mãos dele, sangra o bichinho, mate. O sacerdote já para o sangue, para colocar ali ao pé do altar. Ele vê o animal indefeso, que não reage, aceita. Ele é colocado ali no altar para ser consumido. Depois o sacerdote vai pegar um pedacinho da carne para cerimonialmente comer, significando a transferência, Cristo ele assumindo plenamente tudo. E agora ele é dispensado e pode ir para casa. Como é que ele volta para casa? Yes! Beleza, já me livrei, vou armar outro esquema e volto depois, no ano que vem. É assim que ele sai?
Ah, é fácil, é só chegar com o cordeiro, está tudo certo, chegar com o animalzinho, a graça me basta, a graça é maravilhosa, é tranquilo, numa boa, é só chegar com o animalzinho, pá, sangrou o bichinho lá e tal, e bota lá e eu saio tranquilo, é assim? Será que é assim? Não. O processo era muito didático, muito constrangedor, muito vergonhoso. Olha só aqui. Rapidinho. O que os sacrifícios praticados significam para mim hoje? Olha só. Primeiro, você vai ver ali ó, a referência, a oferta, a localização do sangue no altar, você vai ver a carne para o aspecto único desse tipo de oferta, e você vai ver o significado, o sacrifício de Cristo. Né? Então, olha só. Primeiro, a oferta ali do holocausto. Essa que era realizada 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. O sangue, ele era colocado aqui nos lados, tá certo? Do altar. A carne era para o Senhor plenamente consumida e colocada aqui, o fogo que não se extinguia, consumia plenamente essa carne, né? Toda a carne era queimada, representa a vida de Cristo consumida. Esse símbolo, ele é muito forte. Cristo se ofereceu por completo, foi consumido pelo pecado da humanidade e subiu ao Pai que está no céu. João 20, 17. Conta paga em sua totalidade. E a aplicação para hoje é oração diária pelos pecados pessoais da família e dos outros. Então, é o momento que você chega no culto familiar e diz: Senhor, abençoe os pecados na nossa família, dos meus filhos, da minha esposa e os meus pecados. Abençoa-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus, amém? Ok. A oração aqui na frente da igreja: Senhor Deus, abençoa, Teu Santo Espírito se manifesta nessa igreja, perdoa os nossos pecados e tal. Esse é o pedido de perdão, assim, geral, ok? Pecados de hamartia, da natureza humana, o estado da natureza humana, porque o que me torna pecador não é um ato que eu cometi, é o meu estado, a minha realidade, a minha natureza pecaminosa, e a nossa natureza pecaminosa nos iguala, nos nivela a todos. Então, aqui é uma oferta geral que Deus atende, Deus aceita, pecados desse nível, com essa qualidade. Agora, outro tipo, oferta de manjares. Interessante, ó. Sem sangue. Sem sangue, sem carne, sem morte, Cristo provê vida eterna. Se lembram dessa oferta? Significa o quê? Olha só. Sacrifício vivo. Romanos 12, verso 1 diz o quê? Propõe o quê? Um sacrifício. Que tipo de sacrifício? Vivo. Não envolve sangue. É um sacrifício que eu preciso realizar, como gratidão a Deus, como entrega. Olha só, mas não como um presente a Deus em resposta a tudo que Ele fez, não é? Deixa eu ler de novo. Sacrifício vivo não ocorre para a remissão dos pecados, mas como presente a Deus em resposta a tudo que Ele fez. Aplicação: entrega do coração a Cristo, decisão, a morte do eu, crucificação da carne, a morte do eu. Eu desisto das minhas propensões, e eu digo: Senhor, por favor, eu quero a Tua vontade na minha vida. Este é o que o apóstolo Paulo propõe como sacrifício vivo, linkando com a oferta de manjares. Agora, a oferta do bem-estar, ou pacífica. O sangue era colocado dos lados, também do altar. O sacerdote comia cerimonialmente um pedacinho da carne. O pessoal acha que sacerdote fazia churrasco. Opa! Chegou mais um. Vai ter um churrasquinho hoje. Sacerdote com melão de carne. Vamos lá, carne e Coca-Cola. Pá! O negócio não era assim, não. Comia um pedacinho cerimonialmente, com muita dor, com compreensão do que isso significava. Você acha que passava um salzinho grosso, dá uma preparadinha, dá uma batidinha para ficar maciozinho? Aí vai como? Mal passado ou bem passado? Você acha que era assim? Não. O negócio é assim. Tem gente que tem umas ideias que eu vou te contar. Só Deus na graça.
O sacerdote e o ofertante também comia. Esse é o detalhe único, aspecto aí único. Comemos o corpo de Cristo. Quando que isso ocorre? Olha só, quando o pecador pode comer a carne de Cristo, simbolicamente em sinal da aceitação ao seu sacrifício para tomar parte com Ele e ter paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Aplicação à Santa Ceia. Nós fazemos uso destes símbolos, a carne e o sangue de Cristo Jesus. São símbolos, ok? Aqui também são símbolos e significa realmente essa cerimônia incrível de graça e misericórdia. Agora, pecado, por purificação. O sangue era colocado nos chifres, que ficavam aqui nas pontas, né, do altar, as 4 pontas. O sacerdote comia a carne, um pedacinho. Havia elevação do sangue, entrava com um pouquinho desse sangue para aspergir aqui no lugar santo. E Cristo como resgate pela vida, esse era o significado. E olha só, por violar os mandamentos de Deus, é necessário a purificação, remediava pecados inconscientes. A oração humilde, disposto a ser corrigido. Eu não sabia que era pecado. Se eu soubesse, eu não teria cometido, mas eu pequei gravemente. E agora o que eu faço? Tem que fazer o sacrifício. O Cordeiro de Deus já foi morto de uma vez por todas. Não precisa matar a Cristo Jesus de novo. O sacrifício dele já prevê todos esses casos. Então, olha só. A oração humilde, pontual, citando Deus, eu cometi isso, me perdoe, por favor, eu não quero cometer isso de novo, me dê forças, Espírito Santo, para me fortalecer, eu estou arrependido, não há desculpa para o pecado, não é porque eu não sabia e que deixou de ser pecado, não, eu uma vez esclarecido, eu reconheço o meu erro, estou disposto a ser corrigido, eu reparo o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, Senhor, tenha piedade de mim, um verdadeiro arrependimento. Esse problema aqui não se resolve com oração geral, Senhor, abençoa a igreja, perdoa os pecados de todo mundo, não, precisa haver um reconhecimento. Tem que haver uma iniciativa, há um aspecto didático fundamental nisso. Pela culpa, a reparação. Jogava o sangue ali dos lados, o sacerdote comia um pedacinho da carne, simbolizando a transferência do pecado para a conta de Cristo. Não é? Pagamento prévio da reparação, tinha que comparecer com a reparação, esse negócio de roubei, está tudo certo, tranquilo, defraudei, tudo certinho, dei o giro, fui desonesto, tudo certo. Causei um problema financeiro ali, mas tudo bem, passou, está tudo certo, vou tocar a vida. Não, reparação. Cristo pagou a dívida do pecado, né? Provia a expiação pelos pecados conscientes e deliberados. Os pecados de rebelião declarada e aberta contra Deus eram punidos. Números 15 e 30. Aplicação, oração de humilhação do eu e súplicas. Aqui é o pecado, é o dolo. Planejou, calculou, causou prejuízo, tem que haver uma reparação. Bom, para terminar, só esses aspectos aqui. Olha só. Os sacrifícios apontam para o sacrifício único e supremo de Jesus Cristo. João 1, 29 e Hebreus 9. Somente esse sacrifício é verdadeiramente eficaz na luta contra o pecado. Hebreus 10, 1 a 18. Pois é o único pelo qual Deus pode estender misericórdia sem comprometer a justiça. Romanos 3,
26. Cristo permitiu que sua vida fosse completamente consumida ao se oferecer. Hebreus 7, 27. Jesus é o meio de vida eterna que os seres humanos recebem ao comer simbolicamente seu corpo. Mateus 26, 26, 28 e João 6, 48 a 63. Ele deu o seu sangue para resgatar a vida humana. Mateus 20, 28. E oferecer o perdão pela dívida. Amém? Amém. Glórias a Deus. Queridos, eu quero fazer uma oração agora, neste momento. Por você que está começando a entender o processo todo, ou sendo novamente despertado nesta direção da compreensão da intimidade com Deus. Você que o Espírito Santo Você que está sendo tocado pelo Espírito Santo a entender que não tem vivido no padrão da intimidade que Deus tem buscado, tem providenciado e tem te chamado para viver. Que sentimento você tem nutrido por Jesus? Essa pergunta, ela é muito profunda, muito pessoal, e ela faz com que nós paremos de verdade para pensar. Que tipo de sentimento eu tenho nutrido por Jesus? Sou amigo de Jesus? Tenho afinidade por Jesus? Quando a gente tem afinidade por uma pessoa, a gente quer ficar junto, a gente não quer se separar, a gente quer grudar no pescoço e dizer, fica comigo, vamos conversar. Não é assim? Mas quando você não tem afinidade, um minutinho é muita coisa. Não tem prazer. Sabe qual a grande tragédia do mundo cristão hoje? Em tese, tem sido formado por pessoas que têm interesses na pessoa de Cristo, mas não têm afinidade com Ele. Dizer para um adventista do sétimo dia que ele não conhece Jesus é quase uma ofensa. Mas será que não tem sido esse o meu problema e o seu? Que tipo de experiência eu tenho efetivamente com Jesus? O que eu quero com Jesus? Bom, o meu estilo de vida revela. O nosso estilo de vida revela. Qual o caminho? Qual a tendência? Como que nós estamos vivendo? Quais são as nossas prioridades? Revela. As nossas ações, os pequenos atos revelam qual é o nosso objetivo, o que a gente quer realmente. Pelas atitudes de Deus, Ele revela qual é o sentimento que Ele tem por nós. É de amor, de graça, de aceitação. Ele resolve todos os problemas. Ele quer nos receber. Se você tem esse sentimento, esse desejo no seu coração de buscar por esta intimidade, vem aqui na frente, no nome de Jesus, para a gente fazer uma oração especial por você. Com muita alegria, com muito prazer. Você que está sendo tocado por Jesus, pelo Espírito de Deus, e chega à conclusão que não está vivendo aquilo que realmente deveria viver e quer ter a força do Espírito Santo para ter essa experiência, para ter realmente esta intimidade com Ele. Louvado seja Deus pela sua decisão. Eu sempre gosto de convidar os meus irmãos para se manifestarem fisicamente, porque há um mundo espiritual que contempla, que acompanha, que verifica que posição nós temos tomado. E nós não podemos perder a oportunidade de tomarmos reiteradas vezes uma posição séria e firme e pública em favor de Cristo Jesus. E é isso que estamos fazendo todos nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, o trabalho que o Senhor fez é incrível, extraordinário. Nós vamos passar a eternidade estudando.
Mas queremos conhecer muito desse trabalho aqui. Mas esse conhecimento não é intelectual, Senhor. É um conhecimento experimental, visceral. É com a nossa alma, é vivendo contigo, é te amando intensamente. Esse trabalho que o Senhor está fazendo hoje é um trabalho tão lindo, tão pleno, e nós não queremos perder este privilégio, Senhor. O trabalho que o Senhor ainda fará, a nossa mente não pode sequer imaginar. Ó Deus, obrigado pela Tua graça. E só de pensar que todo o Teu esforço, todo o sofrimento e angústia na pessoa de Cristo Jesus, toda a sua renúncia, a sua morte, a sua entrega absoluta e restrita, o Senhor fez tudo isso só porque nos ama e não quer nos perder. Deus, por favor, derrama este amor no nosso coração. O Espírito Santo, está escrito lá em Romanos 5,5, que é o Espírito de Deus que derrama no nosso coração o amor. Se o Senhor não derramar o amor no nosso coração, nós não vamos entender do que se trata. Nós não vamos compreender este tema. Nós não vamos senti-lo no nosso coração. E novamente vamos viver uma experiência de superficialidade. E vamos nos colocar aqui na Tua presença de uma maneira tão distante, tão indiferente, tão banal, e a nossa alma não será movida ao Senhor. Ó Espírito Santo, por favor, se derrame. Por misericórdia nós te suplicamos, pela Tua bondade e pela graça de Cristo Jesus. Nós queremos sentir este amor, para que o sacrifício de Cristo Jesus faça sentido para nós, e surta efeito na nossa vida. Sabemos que o Senhor quer ser amado. O Senhor não abre mão de ser amado. Então, nos dê essa capacidade, porque nós somos um poço de egoísmo. Tira-nos, Senhor, da frieza, da distância. Arranca-nos, Senhor, do egoísmo. Liberta-nos de nós mesmos e traga-nos para o coração de Cristo Jesus, para que possamos sentir o que Cristo sentiu, pelo menos um pouquinho, para a gente se arrepender, de forma sincera, e para a gente se alegrar, na sequência, pelo livramento, por um plano extraordinário que o Senhor realizou, e continua mantendo para a nossa salvação. É impagável, é inimaginável, é incomensurável, mas nós precisamos sentir no nosso coração o sacrifício feito, a graça dispensada por nós. Aí sim, o santuário entrará no nosso coração, as verdades serão restauradas, porque diariamente, pelo nosso modo de viver, estamos lançando por terra o templo. Os pilares que essencialmente apontam para Cristo Jesus, porque é Cristo Jesus. Assim como Cristo Jesus disse, eu sou o caminho, apontando para o pátio. Eu sou a verdade, apontando para o lugar santo. Eu sou a vida, apontando para o lugar santíssimo. Assim como Cristo Jesus apresentou o Espírito Santo, e disse, Ele convencerá o mundo do pecado, apontando para o pátio, o pecado da justiça, apontando para o lugar santo, e do juízo, apontando para o lugar santíssimo, para realizar na nossa vida uma obra perfeita, de perfeita restauração. Senhor, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, e faça com que o nosso coração se derreta de amor, gratidão, louvores a Cristo Jesus, porque Cristo merece. Cristo Jesus não merece o que temos devolvido. Nós queremos devolver a nossa alma, o nosso coração em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor,
como culto racional. Convença-nos, Espírito Santo. Queremos Cristo Jesus. Nos converta. No nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém.